quebra e o que não quebra o jejum intermitente, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que para você quebrar o seu jejum intermitente, atrapalhar a sua produção dos corpos cetônicos, que são os corpos cetônicos que trazem todos os benefícios que o jejum intermitente oferece para o seu metabolismo, você tem que ativar um hormônio que se chama insulina, tá? Então, quando você ativa essa insulina, o seu corpo para de produzir os corpos cetônicos. De onde vem esses corpos cetônicos que todo mundo fala sempre, tá? Os corpos cetônicos o nosso corpo produz a partir da nossa gordura, tá? Então, o seu corpo vai lá, pega a sua gordura e começa a produzir esses corpos cetônicos como uma fonte de energia quando você para de colocar glicose para dentro do seu corpo, tá? Então, quando você para de consumir glicose, que a principal fonte são os carboidratos, tá? Então, vamos lá. Para você quebrar o seu jejum, parar com essa produção de corpos cetônicos, você tem que ingerir alguma fonte de macronutriente. O que são esses macronutrientes, tá? Os macronutrientes são principalmente carboidrato, proteína e os lipídios, mas alguns lipídios podem ajudar a dar esse estímulo na produção de corpos cetônicos, tá? Então, vamos lá. Quando você come algum carboidrato, consequentemente você ativa a sua insulina, isso faz você quebrar o seu jejum. Então, o shot de manhã, que eu acho que é o que as pessoas mais têm dúvida em relação à quebra de jejum, por exemplo, você colocar um limão espremido no seu shot, isso quebra ou não quebra o jejum? Não, isso não quebra o seu jejum. A quantidade de carboidrato que tem no limão é muito baixa. Então, ela não é suficiente para ativar a sua insulina e fazer com que você pare de produzir os seus corpos cetônicos, tá? Então, os shots de manhã, se você colocar gengibre, cúrcuma, limão, isso não vai te tirar do seu jejum, tá? Então, a outra dúvida que aparece, creatina quebra jejum? Não, creatina não quebra o seu jejum metabólico, tá? Você não para de produzir os corpos cetônicos. E nem a glutamina. A glutamina, a maior parte dela, ela não ultrapassa o seu intestino. Ela fica na parede intestinal e o seu intestino, os seus enterócitos, que são as células intestinais, usam essa glutamina como fonte, como alimento deles, então como fonte de energia. Então essa glutamina fica lá no intestino, ela não passa. Então você não tem ativação de insulina com a glutamina. Então você pode colocar a glutamina no seu shot, não tem problema nenhum, assim como a creatina. Outro suplemento que tem muita dúvida em relação a se quebra ou não quebra jejum são os aminoácidos essenciais, os BCAAs. Esses sim quebram jejum, tá? Porque eles ativam a insulina. Então o BCAA não pode tomar durante o seu jejum, que você vai quebrar o jejum. Outras coisas que podem ser consumidas durante o jejum. Água é à vontade, deve ser consumida bastante água durante o jejum, tá? E os chás também são muito importantes nesse período de jejum. É um período que você vai estar detoxificando, então é bom você incluir chás para você desinflamar, ajudar seu corpo a fazer essa desinflamação durante o seu jejum, tá? Então incluir chás e o café também pode ser colocado durante o jejum. O que você não pode fazer nesse chá e nesse café é adoçar. Então nem adoçante, nem açúcar não entram nesse período de jejum, tá? Porque quando a gente coloca alguma coisa doce na boca, a gente já estimula nossas papilas gustativas com esse sabor doce. E isso já faz a gente ativar a produção de insulina. Então não pode usar nem adoçante, nem açúcar no período de jejum, tá? Então esses são os principais pilares do jejum que vocês têm que pensar isso. Eu não posso ingerir macronutrientes. E no começo do vídeo eu falei que tem algumas coisas que ajudam você a potencializar a sua produção de corpos cetônicos. Uma delas é o TCM, né? Os triglicerídeos de cadeia média, tá? Que é um óleo que você compra pronto, ou então o C8, que é o ácido caprílico. Ele também ajuda você a produzir e estimular mais essa produção de corpos cetônicos. Não é necessário você consumir eles durante o seu jejum intermitente, só se você quiser mesmo fazer esse estímulo maior de produção de corpos cetônicos no começo, quando você está começando a fazer um jejum intermitente. Às vezes é interessante você colocar para te ajudar a dar esse impulso, a dar esse gás e você começar a sentir os benefícios reais do jejum e passar por essa fase de adaptação um pouquinho mais rápido, tá? Então esses são os principais pilares do jejum intermitente, do que quebra e do que não quebra, e o que você pode usar para potencializar esses benefícios que o jejum intermitente vai te trazer, tá?
conectar com a produção dos corpos cetônicos. Então é isso, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários que eu respondo, ou então me mandar por direct, tá? Um beijo!